Sem sombra de dúvidas, amanhã acontece uma das maiores batalhas entre a oposição e o governo. Trata-se da indicação do Flávio Dino para o STF. O ministro da Justiça não é nem um pouco benquisto pela oposição. Mas quem vai definir aqui não é só a oposição. Tem um lado da base do governo que está com o Flávio Dino. Tem um outro lado que é oposição, está fazendo de tudo para barrar o Flávio Dino. E o último dia que eles têm para articular é hoje. Amanhã já não adianta, amanhã já é a sabatina. E aí, quem vai decidir? Dois polos. O Centrão, que trabalha pelo fisiologismo, ou seja, se tiver emendas, se tiver favores suficientes, que seja Dino, tudo bem, não muda nada para mim. E aí tem uma outra ala, que é quase o mesmo que Centrão, que são a bancada, que é a bancada evangélica. Uma fala do Pondé chamou muito a atenção. Ele falou que a bancada evangélica é o centrão de Jesus, ou seja, eles falam que estão pelas coisas sérias, contra o aborto, pelas pautas conservadoras, mas na hora que tem um chamego aqui ou um agrado ali, eles acabam votando de acordo com a base do governo. Será que isso pode acontecer? Não sei. Quem deu a sua primeira manifestação, e a gente vai avaliar alguns pontos aqui, é o deputado Sanderson, que manifestou-se da seguinte forma. Estamos acompanhando com muita preocupação a possibilidade da indicação ou da aprovação do nome de Flávio Dino para ocupar uma das vagas do STF. É um sujeito que, enquanto ministro da Justiça, deu péssimos exemplos, não fez nada em favor da segurança pública. Por outro lado, aqui na Comissão de Segurança Pública da Câmara, nós convocamos esse sujeito por 3 vezes, ele não compareceu, não justificou e, com isso, cometeu crime de responsabilidade. O artigo 50 da Constituição Federal é muito claro. Ele desobedeceu a Constituição, desrespeitou os parlamentares, ele cometeu um vilipêndio à própria população brasileira, porque quando ele desrespeita o parlamento, ele está respeitando a população brasileira como um todo. Imagine se esse senhor, que como ministro da Justiça, e foi o pior ministro da Justiça da história recente do país, já fez o estrago que fez no seio da sociedade brasileira, imagine o que fará lá como ministro do STF. Ele ainda pode ficar lá por 20 e poucos anos. Então, é um absurdo que o Senado da República pode evitar e tenho certeza que os senadores de bem, senadores corretos, vão fazer história, vão rejeitar o nome de Flávio Dino, porque há outros nomes. Nós temos aí dezenas de outros nomes que podem ocupar essa vaga para o STF. Não pode alguém que pratica escárnio com a população brasileira, sempre com um tom jocoso, com um tom capcioso, e por isso façam história, rejeitem o nome de Flávio Dino lá no Senado Federal e a população, a grande parte da população brasileira vai aplaudir e vai eternamente agradecer pela rejeição que tenho certeza os senadores farão ao nome de Flávio Dino. Para o bem do Brasil, rejeitem o nome de Flávio Dino para o STF. Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender alguns pontos aqui, tá? Se Dino entra para o STF, Lula fica bem mais empoderado. Ontem saiu uma matéria de que o Lula liberou mais 19 bilhões de reais em emendas para aprovar pautas importantes agora nesse final de ano. E dentre as pautas importantes, o nome de Flávio Dino é uma dessas pautas importantes para o governo Lula, que vai blindá-lo, sem sombra de dúvidas. Isso aí é inquestionável. Só que não está tão fácil. Uma análise que foi feita mostra que Dino só tem a favor dele acertado, matéria do Estadão, só 21 votos que já falam, não, Dino, eu tô contigo, eu sou base do governo e eu tô contigo. Agora, há aqueles que dizem que até deputados do PT vão votar contra o Flávio Dino. Tá? A realidade é que os votos serão secretos. E aí tem muita gente de dentro do PT que não gosta do Flávio Dino. Porque o Flávio Dino, lá no Maranhão, ele é considerado um traidor do PT. Flávio Dino fez uma aliança com o PT. Quando chegou no governo do Maranhão, a época do Partido Comunista do Brasil, e conseguiu vitória no Maranhão, virou as costas para o PT e isso criou uma inimizade muito grande. E pegou até de surpresa o Dino ter entrado na coalizão, afinal, entrou para tirar Bolsonaro, literalmente, e muitos petistas ainda guardam uma mágoa e um rancor muito grande do Flávio Dino. Mas quem pode definir literalmente isso é aqui, ó, a Gazeta do Povo traz para a gente aqui, dizendo quem vai ser
a chave final para dizer se o Dino entra ou não. Cristãos. Os cristãos, ou seja, os senadores que se elegeram com a bandeira cristã, se tornam o público-alvo da campanha de Dino ao STF. Gonê vê caminho livre para a PGR. Então, amanhã serão dois, tanto o Flávio Dino quanto o Paulo Gonê. E aí, eu fiz um último editorial onde eu tratei do Gonê para um possível plano de prisão do Bolsonaro. A gente falou sobre isso, sobre a fala da Janja, mas vamos deixar o Gonê de lado, o foco agora é falar sobre o Flávio Dino. E a grande questão são os votos dos evangélicos que serão a carta final. Saiu um áudio, vazou um áudio do senador Magno Malta, onde ele recebe o pedido de um pastor para que o Magno Malta votasse no Flávio Dino. E o Magno Malta dá uma resposta ríspida, falando que o pastor que se preza não poderia fazer isso. Ele é um comunista, e um comunista não pode, assim, mudar a sua postura, mudar a rota dessa forma e se declarar cristão de uma hora para outra. Ou seja, é brincar com a cara do eleitorado que acredita naquele senador que entrou com a bandeira conservadora. Mas o Dino acredita que vai conseguir os votos. Como eu disse, teve uma fala do Pondé, um dos filósofos que eu respeito muito hoje no Brasil. Eu, como filósofo, também tenho muito aí como um caminho a seguir, os ensinamentos do Pondé, que eu acho muito interessante. E ele disse, infelizmente, a bancada evangélica hoje é um centrão de Jesus, sabe? Ele segue a linha, ele segue o fluxo e ele não se preocupa com o que o eleitorado está querendo. Porque no final das contas, a hora que o pastor sobe no púlpito e pede, vota nesse, o pessoal vota. Então, está na hora mesmo dos evangélicos começarem a criar essa consciência eleitoral para saber, olha, esse cara está vindo aqui pedir voto dos evangélicos, mas o que ele votou durante os últimos anos? Em quem ele votou? E aí nós temos o grande problema do voto ser secreto, né? O voto dos senadores será secreto. E aí, como é que funciona a situação? A aprovação do Congresso está fraquinha. Quem fez essa publicação foi o senador Girão, o deputado general Girão, que fez a publicação. A aprovação do Congresso é só de 18% entre os brasileiros, ou seja, a maioria dos brasileiros se sente traído com a maioria dos congressistas. Só que tem um estudo que eu mesmo fiz com vocês, tá? Fiz uma pesquisa, e eu acho que vocês ainda estão otimistas e acreditando muito no trabalho da oposição. Dá uma olhada nessa enquete, e essa enquete contou com 90 mil votos, tá? Não foi um, não foi dois. A Datafolha trabalha ali com uma margem de 1.500 a 2.000 votos. Não, aqui foram 90 mil votos no nosso canal. E a pergunta foi, você acredita que a oposição vai ter força para barrar o Flávio Dino no STF? Só 16% de vocês acreditam que não vai ter força, não. O Flávio Dino vai entrar no STF. Ou seja, 16% de vocês não acredita que a oposição vai conseguir barrar o Flávio Dino. Já 84%, ou seja, a maioria esmagadora, vai estar contando que amanhã Flávio Dino não entra. Flávio Dino não vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Enfim, a gente vai estar acompanhando tudo isso aí e vamos estar trazendo essas informações para vocês. Mas o grande ponto é que Lula está articulando para o Flávio Dino entrar? Sim. Dá uma olhada nessa matéria aqui, que é do Tribuna Bahia, esse jornal aqui. E foi matéria também da Folha de São Paulo, do Globo. O governo acelerou verbas para o Amapá após o Davi Alcolumbre marcar sabatina de Dino e Gonê. O Davi Alcolumbre é um grande aliado hoje do Rodrigo Pacheco, e o Davi Alcolumbre está fazendo aí a articulação e o trabalho pela campanha do Flávio Dino para que o Flávio Dino seja aprovado. E aí a gente sabe muito bem o porquê, né? Verbas para o Amapá caem na mão do Davi Alcolumbre, e aí o governo acelerou a liberação de verbas federais para o Amapá depois que o senador Alcolumbre marcou sabatina de Paulo Gonê e também do Flávio Dino lá na CCJ. E aí, até amanhã, o prazo final é amanhã.
E com relação ao voto secreto, como é que fica essa situação? Eu vou trazer para vocês um vídeo do ex-deputado, o Deltan Dallagnol, e do Partido Novo, que está fazendo a maior oposição, uma campanha por Dino não. Olha só, a pauta que eles estão trazendo aqui é bem interessante. Dá uma olhada aqui. É para você pedir para os senadores filmarem o voto para provar que votaram Dino não. Tá? Então, para os senadores filmarem o voto, então aquele senador que você conhece, fazer a pressão, filmar o voto e pedir para que ele comprove que o Dino não, que não votou no Dino. Dá uma olhada no que diz o Deltan Dallagnol. O tempo está acabando. A votação no Senado da indicação do Flávio Dino ao Supremo acontece nesta quarta-feira, dia 13, e o Brasil precisa da sua ajuda. Peça ao seu senador que filme o voto contra o Flávio Dino para que ele preste contas do voto dele, senador, para a sociedade. Essa é a única forma de nós impedirmos que Lula coloque no Supremo um ministro comunista que vai reforçar o caráter político e autoritário do tribunal contra a direita. Marca aqui os senadores que você conhece e manda uma mensagem para eles com um único pedido: filme o seu voto, senador. O nosso tempo está acabando e o futuro do Brasil depende de mim e de você. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais gente e aos senadores. Então, a pressão hoje que a oposição está fazendo, e aí juntou toda a oposição, Partido Novo, a ala bolsonarista, que está fazendo uma pressão muito grande pelo Dino não. O que me chama muita atenção é aquele grupo que se dizia direita, oposição, pessoal do MBL. Esse a gente não está vendo nenhuma manifestação, parece que a situação está favorável, confortável, eles não estão se manifestando em relação a isso, então não estão fazendo qualquer tipo de oposição ou rejeição ao ministro da Justiça, Flávio Dino. É uma nota aqui, outra nota ali, porque eu acompanho sempre as redes sociais, então a gente vem acompanhando tudo aí. Enfim, é a última tentativa, amanhã é uma prova de fogo, e o Flávio Dino muda a postura, né, para agradar os evangélicos. Agora ele vem com essa postura de evangélico e vamos ver o que vai dar o resultado de tudo isso aí. E a gente vai estar acompanhando amanhã e eu espero trazer boas notícias para vocês. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de, sabe, não sei nem como caracterizar esse tipo de situação. Vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer até uma enquete. Você acredita hoje nessas pesquisas, nessas informações que fala do homem do ano, da mulher do ano? Você acredita nessa situação de hoje em dia, que fala sobre esse tipo de assunto? Eu não acredito, nem um pouco. Por exemplo, o Prêmio Nobel. Tanta gente fala, o Prêmio Nobel da Paz, olha que maravilha. Você sabia que o Hitler já foi um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz? Pois é. Então, assim, eu não tenho credibilidade nenhuma. E olha só, para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Dilma Rousseff foi eleita a mulher economista de 2023, a melhor economista de 2023, na frente do Paulo Guedes, né? Se bem que é a mulher, né? Mulher economista. Mas na frente de muita gente aí, importantíssima do mercado, grandes players aí, eis que Dilma Rousseff é a grande player e a melhor economista de todos os tempos, né? De 2023. Só que tem um detalhe, o Estadão declarou bem aqui, né? Responsável pela maior recessão da história do país, Dilma é eleita mulher economista de 2023. Atual presidente do novo Banco do Desenvolvimento, né, BRICS, lá do BRICS, mais conhecido como Banco do BRICS, ela foi eleita mulher economista de 2023 pelo sistema COFECON e CORECONS, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia. O que eu quero dizer para você? Todos esses conselhos, todos esses grupos de classe estão enraigados e tomados pela esquerda. Então é lógico que eles vão votar naqueles que são mais favoráveis a eles. Não estão preocupados sobre a realidade, se é ou não é. Porque se você acreditar mesmo nisso, você tem que ignorar essa matéria aqui que foi publicada lá no Infomoney, isso aqui em 2016 ainda, essa matéria. Dilma teve o terceiro pior PIB em 127 anos e é responsável por 90% da culpa, diz estudo da UFRJ. De acordo com o professor Reinaldo Gonçalves da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a responsabilidade pelo desempenho da economia pode ser quase que integralmente atribuída ao déficit de governança da ex-presidente Dilma Rousseff. Pois é, e hoje essa mulher é a economista mulher do ano. Dá para ter credibilidade? Acredito que não. Vamos lá, outra pauta que eu quero falar com vocês aqui, a matéria do jornal Razão.
Lula quer cadeira para quem divulgar fake news contra a vacina da Covid. Precisamos vacinar as nossas crianças. Lula quer criminalizar fake news contra a vacina da Covid. O petista afirma que todas as informações contrárias são mentirosas e sem embasamento científico. Precisamos vacinar, sobretudo, as crianças, defende o presidente. Recentemente, a vacinação contra a Covid tornou-se obrigatória no Brasil e muitos pais podem sofrer graves sanções e, em casos extremos, perder a guarda dos filhos. Para matricular as crianças nas escolas, por exemplo, é obrigatória a carteira de vacinação atualizada. Então, hoje tem um programa bem rígido de vacinação, em especial da Covid e de outras pautas aí também. Então, hoje, caso você se recuse a fazer a vacinação das crianças, você pode sancionar, tem penas duras e multas. Só que o Lula agora defende a criminalização, ou seja, é processo criminal contra a pessoa que se recusar ou mesmo que divulgar que não quer a vacina, que não acredita na vacina ou que não utilizaria a vacina. Matéria, a fonte é Jornal Razão. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês agora, a matéria do Brasil Sem Medo. O MST confirmou que forçou o produtor rural a ir embora de fazenda invadida. O que aconteceu, pessoal? Viralizou e se deu em virtude do deputado federal Maurício do Vôlei uma publicação onde um sujeito e uma mulher chegaram até um produtor rural que estava em casa, bateram na porta e disseram: olha, eu sou assistente social do MST e eu vim te convidar a se retirar da fazenda. E aí o produtor com a família falou: meu, tem crianças pequenas aqui, não, mas o senhor tem que se retirar, a gente fez um acordo com o MST e você tem que sair. Isso na região de Parauapebas, no Pará, se não me engano, tá? Você tem que sair. Ele falou: mas e o gado? Como é que eu faço com o gado? Tá todo o gado aí. O pessoal respondeu: não, o gado depois você vê. Não, mas como assim? O que eu faço com o gado? O gado tem aí, tem que tratar, tem que cuidar do gado. Não, o gado você deixa. Arruma, você tem até... foi logo pela manhã, você tem até 8 horas da noite para caçar algum lugar para você ficar, sai com toda a sua família. Isso é algo criminoso. Criminoso. E o MST confirmou que realmente essa situação aconteceu. Ou seja, não é convite, é uma ameaça clara e límpida. Se esse fazendeiro ou se esse produtor rural fala: eu não vou sair daqui, o que poderia acontecer com ele e com a família dele? E o gado que estava lá? Então, é nítido que essa balela, essa desculpa esfarrapada de que são terras improdutivas. Meu amigo, ninguém acredita nisso mais. Ninguém acredita nessa desculpa esfarrapada não, de que são terras improdutivas. Os caras só querem assumir ali, tomar conta. E aí, meu amigo, na situação atual, a coisa está mais grave do que nunca. Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu quero tratar com vocês aqui. Ricardo Salles. Uma chapa de peso está se formando para concorrer em São Paulo, que é o Ricardo Salles. E aí ele coloca aqui: nosso futuro vice-prefeito de São Paulo, delegado Palumbo, já na proa para Brasília. Então, o deputado delegado Palumbo vai ser o candidato a vice-prefeito do Ricardo Salles e vão encarar uma barra pesada. Eu cito muito as eleições de São Paulo porque serão uma das eleições mais tensas e talvez uma das eleições que mais vai representar a polarização entre direita e esquerda do Brasil será a Prefeitura de São Paulo. Porque, por um lado, nós temos o Boulos, e o Boulos é a representação da extrema esquerda no Brasil. Por outro lado, nós teremos ali uma série de outros que vão estar fazendo uma vamos dizer assim, constelação de outros deputados. Por exemplo, a Tabata Amaral, o PT está sondando para entrar na chapa com o Boulos, a Marta Suplicy. Então, assim, vai ter uma disputa de grandes players da política ali na Prefeitura de São Paulo. E, por outro lado, nós teremos algumas pessoas do Centrão, como o Kim Kataguiri, por exemplo, que já é mais centro. Teremos representantes da direita, há a possibilidade do Partido Novo lançar um candidato próprio também. E aí tem, enfim, o Ricardo Nunes, que o PL ainda faz a aposta no Ricardo Nunes, que é o atual prefeito
e que tem a máquina pública na mão. E o Ricardo Nunes, literalmente, o voto da direita, ele não ganha, ele não tem. Ele não tem. E entra o Ricardo Salles com o delegado Palumbo aqui, nesse embate aqui na prefeitura. Ou seja, é uma eleição que vai nos trazer muitas e muitas emoções. E a gente vai estar acompanhando aqui com você cada passo aqui dessas eleições. Vamos ver o que vai acontecer. Preparem-se. 2024 promete, e promete muito, para ver qual vai ser a resposta do povo nas urnas em relação à direita e à esquerda. Né? Vamos estar acompanhando, tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, vale um compartilhei aí. Se você gostou, manda para mais pessoas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço.